Durante séculos, o homem se locomoveu somente com seus próprios pés ou com a ajuda de animais. Foi o cavalo que reinou soberano por muitos anos como o melhor meio de transporte para o homem. Mas hoje a história é bem diferente. Praticamente ninguém mais usa o cavalo para se locomover. A coroa mudou de dono. Hoje o soberano é o motor a combustão interna. Mas de onde vem essa soberania toda? Por que não utilizamos carros elétricos ou outros tipos de motores, como o movido a vapor, por exemplo? A principal razão para seu domínio se deve ao fato de que o motor a combustão interna é extremamente eficiente. Oferece bastante potência com pouco combustível e é bem menor em comparação a outros modelos. Para entendermos melhor essa diferença, vamos ver como funciona um motor a vapor. Um exemplo claro desse tipo de motor é usado nas antigas Marias Fumaça. Nele, a queima é feita em uma fornalha. O calor produzido serve para ferver uma porção de água, e a pressão do vapor produzido é que move o pistão, fazendo o trem andar. O problema é que o motor a vapor precisa de uma grande fornalha para gerar uma boa potência. Não serve para um carro comum. Foi necessário que alguém inventasse um motor mais fácil de usar. Em 1876, o alemão August Nikolaus Otto construiu o primeiro motor a combustão que realmente funcionava com sucesso. Era o início da era dos motores a combustão interna. Mas afinal, o que isso significa? Para entendermos melhor este processo, vamos pegar o exemplo de um canhão de guerra. Um canhão é um tubo de metal aberto em um de seus lados. Com o uso de pólvora, cria-se uma explosão. A força dessa explosão empurra a bala para o alvo pretendido. Pode parecer estranho, mas essa mesma ideia foi aproveitada nos motores a combustão. Não para lançar bombas, mas para gerar movimento. O motor a combustão interna se utiliza do princípio da conversão de uma energia de uma fonte química para energia térmica, ou seja, através da combustão, não é, de uma determinada substância, eventualmente um combustível. Em outras palavras, o motor a combustão interna funciona basicamente assim. O combustível é aspirado e comprimido para dentro da câmara de combustão. Lá, ele é misturado com o ar. Em seguida, uma faísca produzida pela vela de ignição causa uma explosão da mistura. E essa explosão empurra o pistão. E é aqui que mora o segredo do motor, a combustão. No seu dia a dia, você queima materiais combustíveis para obter calor. Mas no caso do motor, a energia térmica gerada pela queima é usada para gerar movimento. A combustão aumenta a pressão no interior da câmara do motor, que está completamente fechada. Essa força vai fazer com que o pistão se desloque e movimente o eixo de manivelas. Esse movimento é transferido para o eixo. Agora imagine esse movimento sendo repetido várias vezes. É assim que o seu carro se movimenta. Uma máquina tão complexa como o motor exige uma manutenção periódica. Muitas das peças podem ser danificadas e algumas estragam com o tempo. Por isso, nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho de quem cuida dos motores. Nós visitamos uma tradicional oficina mecânica no centro de São Paulo, que já se tornou uma referência em manutenção de motores. Meu nome é Luiz Francisco Batista, eu sou proprietário da Automotor desde 1975. O serviço mais pedido é um serviço que a maioria das oficinas não gosta de fazer,
é parte de motor, parte de transmissão automática, de diferencial, tudo mais, que a maioria não gosta muito, mas a gente faz aqui. Os famosos motores 1.0 são assim chamados porque este número corresponde ao volume máximo de ar combustível deslocado dentro do motor, que no caso é de 1 litro. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a tendência dos motores foi diminuir em tamanho e aumentar em eficiência. Uma série de fatores que influenciaram para possibilitar um aumento. Então você tem, por exemplo, hoje um motor 1.6 com 105 cavalos, 100 cavalos, em redor disso. Ao passo que há 50 anos atrás, um motor para dar essa potência, ele tinha que ter em torno de 4 litros. Os cavalos vapor, ou simplesmente cavalos, que caracterizam a potência de um motor, vem de uma medida realmente tirada de um cavalo. James Watt, escocês que ajudou a desenvolver as primeiras máquinas a vapor, queria comparar a potência destas máquinas com a de um cavalo. Depois de muitas experiências, ele determinou uma carga que um cavalo conseguiria puxar em certa distância em um determinado tempo. O resultado foi que um cavalo vapor equivale a 735 watts. O motor a 4 tempos, desenvolvido por Otto, recebe esse nome porque seu funcionamento pode ser dividido em 4 etapas: admissão, compressão, expansão e exaustão ou escape. É o chamado ciclo Otto. No motor 2 tempos, o ciclo opera conjuntamente: a compressão junto com a admissão e a expansão junto com a exaustão. Faz com que no motor a 4 tempos você precise de 2 voltas do eixo para que os 4 tempos se completem, ao passo que no motor a 2 tempos, uma única volta faz com que o ciclo se complete. O motor a 4 tempos, além de ser menos gastão, também é menos poluente. Hoje em dia, os motores a 2 tempos estão praticamente sendo desativados em função da dificuldade do controle de emissões. Uma grande crítica que se faz aos motores a combustão interna é que eles são extremamente poluentes. Muitos outros modelos de motores já foram criados, mas nenhum conseguiu tirar a coroa do motor a combustão. Nós tivemos um carro elétrico em 91, os americanos, em função de uma lei na Califórnia, lançaram o EV1, que era um carro da GM, lançou. Pergunta onde é que estão esses carros. Eles recolheram todos os carros porque ficou uma febre, todo mundo queria um carro elétrico. Então o que a gente vê é o seguinte, é que a nossa barreira hoje é simplesmente as grandes empresas, as grandes corporações não querem que acabe a dependência do petróleo. Nós somos viciados em petróleo. Os motores a combustão, apesar de serem poluentes, não perderam a soberania em razão de sua eficiência. É um motor pequeno que gera grande potência com pouco combustível. Houve ainda outras tentativas para mudar a coroa de dono, mas nenhuma conseguiu atingir seu objetivo. Nos anos 50, por exemplo, houve uma proposta de fazer um avião com energia nuclear gerada por pastilhas de urânio. Mas como é arriscado ter uma central nuclear voando por aí, seria necessário instalar uma forte blindagem. O resultado é que o projeto se tornou inviável. O avião ficaria tão pesado que não teria capacidade de carregar nada além do seu próprio peso. O que acontece com o veículo elétrico hoje é mais ou menos isso. Uma grande parte da energia é para se autotransportar, porque ele é pesado, porque carrega muitas baterias, para ter uma autonomia que ainda é muito baixa. Muitas foram as tentativas de motores alternativos para colocarmos em nossos carros, mas nenhuma delas foi tão eficiente a ponto de superar o motor a combustão interna. Pelo que parece, o reinado do motor a combustão ainda vai durar por um longo período.